salve! Aqui é o Dobs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje preparei para vocês um guia completíssimo com todas as composições aí do novo set, conjunto 7 das Terras Dracônicas. Galera, fica ligado que também no final do vídeo eu deixei várias dicas de começo de jogo, dica de final de jogo, então tá muito completo, ficou extenso por causa disso, beleza? Antes de tudo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Galera, lembrando, vão ter vários guias nesses dias, então não esquece, velho, de você acompanhar o canal, porque vai ter muita coisa importante pra você que tá começando e pra você que já é mais avançado no jogo, vai ter muita coisa, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo. Então, galera, começando aqui o vídeo sobre o guia de composições do conjunto 7. Galera, esse vídeo aqui vai te dar uma base muito grande. Preparei bastante coisa aqui para vocês, desde composições, algumas coisas sobre late game, algumas coisas sobre o começo de jogo. Então, o vídeo ficou um pouquinho longo por causa disso, mas eu acho que vai agregar bastante e você vai chegar aí nos primeiros dias já sabendo o que tá fazendo, beleza? Então, agradecer aqui principalmente a Narcast Inc, VIP, que me ajudaram aqui com o guia, e também todos os teammates ali que ajudaram nas partidas, trocando ideia durante esse começo de novo set, beleza? Foram 2 semanas aí jogando para preparar isso aqui para vocês, então eu tenho aqui algumas variações, muitas dicas importantes, e por último queria deixar claro, galera, isso aqui é uma base, você vai pegar como base e você vai jogar, algumas coisas vão acabar mudando nas primeiras semanas, porque vai ter aí as partidas ranqueadas, então sempre muda a forma de lidar, e aí óbvio que eu vou atualizar vocês, beleza? E importante frisar, sobre aprimoramento, galera, tem muita coisa nova e, cara, sempre lê o que você tá pegando, porque se faz sentido para sua composição, vai ser bom. Aqui a gente vai dar alguns exemplos apenas, porque não tem como eu trazer, obviamente, tudo, porque senão não cabe num vídeo só, beleza? Então, começando aqui, a primeira composição é a composição de Aoshin. Eu deixei os principais dragões aqui no começo, mas depois a AD já ficou lá pro final, então tentei começar com a ideia, mas não tem uma ordem de composição, beleza? Tipo, essa é a mais forte e tal. É claro que algumas eu vou acabar dizendo, tipo essa do Aoshin, por exemplo, é uma das melhores composições do jogo. Óbvio que, cara, o Aoshin, ele custa 10 de gold, e ele é uma peça lendária, então a chance dele vir acompanha as peças de custo 5, essa é a mesma chance de aparecer na loja. Então não é sempre que você vai jogar para essa composição, beleza? Então, para já adiantar, normalmente você vai jogar, por exemplo, para Aoshin e Aurelion Sol, mais quando você tiver no level 9. Então, é normal que você bata eles no 8? Não. Vai acontecer? Pode. Entendeu? Então é basicamente nessa pegada. E aqui são vários aprimoramentos que você pode usar. Você pode usar aprimoramento de cura, de mana, que te dá mais peça de frontline, que te dá economia, é muito importante para você chegar muito rico no 8 barra no 9 para poder você bater. Normalmente eu joguei com a Aoshin no 8 quando eu tinha uma copiadora de campeões, né, que é a antiga Nico, e algumas coisas desse tipo. Durante o vídeo vocês vão ver que aqui em cima da minha câmera vai ter algumas dicas sobre a composição, alguma observação, e aqui na esquerda vai ter aqui alguma opção de carry, opção de peça que entra, opção de começo de jogo. Não são todas as opções, óbvio, mas são algumas coisas que podem pontuar para vocês. Então montei a composição do Aoshin com uma composição flexível, frontline e backline. Aoshin é o teu grande carry, o Yasuo, ele, como você vai estar, sei lá, no level 9, esse seria aqui uma peça que vai completar o dano. O Yasuo é praticamente completo dano em toda a composição. Então a gente teria aqui um Aoshin hard carry, frontline importante, e também ali utilidade com Lulu barra de Sona. Vocês vão ver que Lulu barra de Sona repete em várias composições, porque esse trio aí, até explico no final do vídeo, é muito forte, beleza? Então as opções você sempre pode entrar com Jade, com a peça lendária que seria Soraka, pode entrar com Recarim para dar mais frontline, pode utilizar mais Tempestes, e aí você vai utilizar o Lecim, pode utilizar a Kiana, e você tem o early game muito interessante com o Ezreal Ashe, porque você começa com o early game de Jade, que é muito forte, muito bom, muito sólido, e você tem o EZ, que ele carrega muito bem itens de attack speed, por exemplo, a Guinsoo Static, é muito interessante nele, e você pode utilizar sempre também no seu Aoshin um item que está muito roubado, que é o Arcanjo. Esse item está muito forte realmente, então a build do Aoshin pode ser essa que está na tela, pode usar Arcanjo, pode usar uma bandeira de Mercúrio, itens de aura são muito importantes, e cara, item de frontline é fundamental. Não adianta jogar de Aoshin sem frontline, porque ele demora um pouco para dar dano, então você vai precisar bastante disso, beleza? Então aqui fica essas minhas dicas para essa composição de Aoshin. Qualquer dúvida deixa nos comentários, beleza?
Bom, aqui voltando para a segunda composição, a gente vai ter Siphon com Sussurros. Esse aqui é o dragão mais voltado para dano físico, ele custa 8 de gold, é equivalente a uma peça ali de custo 4, né? A mesma chance de aparecer na loja. Então, cara, essa aqui é uma composição muito simples de jogar, na minha opinião, porque é um caminho muito básico. Você vem com o early game de Brutamonte e você finaliza em Brutamonte. Então, a dificuldade de jogar com essa composição é bem menor. E você tem peças que utilizam muito bem dos itens do Siphon, que é o Olaf, que já é Brutamonte, se utiliza bem demais. Você pode utilizar um early game com o Nidalee entra muito bem com os Brutamontes. Então você tem peças que carregam muito bem esse começo de jogo e você vai finalizar ali no Siphon Hard Carry. O Pyke é uma peça muito fundamental porque ele vai completar o dano. A gente jogou bastante com essa build no PBE. No último dia passou um pequeno nerf, então a gente vai entrar no set com essa com um pouquinho menos roubada, mas eu acredito que ela ainda é muito forte. Então, claro, o Siphon ele tava fazendo um V9, você jogava ele sozinho e ele praticamente destruiu o board do adversário inteiro. Então eu acho que você precisa de um segundo carregador, principalmente. Então vai entrar aqui o Pyke, você pode entrar com Pyke Talon, perdendo o Tempest. Claro, eu amo o Tempest, eu acho que é uma sinergia fantástica, ela entra muito fácil em qualquer composição, então vocês vão ver que praticamente toda comp que der pra rodar Tempest é importante rodar, beleza? Algumas peças elas são surreais com a espátula de Whisper, que é a espátula de sussurro. O Yasuo é o maior exemplo disso, o Yasuo 1 com essa sinergia basicamente destrói o jogo. A Anivia é muito boa também, a Deja é muito boa. Claro que a Deja vai ficar difícil de você usar, porque você vai estar usando o Siphon aqui nessa composição. Então seria uma composição que você está rodando aqui no aprimoramento de dragões para jogar com mais dragões. Então é uma composição muito básica, vertical de sussurro barra Brutamonte. Então muito simples de jogar, mas que demanda aqui você manejar bem a economia, porque você vai precisar bater o Siphon 2 estrelas, que custa muito caro, beleza? Então a gente vai ter aqui a próxima composição voltado pro Shoyu. Cara, é impossível falar Shoyu toda vez, vou chamar ele muito de Shoyu, galho verde, o que você quiser. Essa aqui é uma composição que eu trouxe um pouco mais vertical. Vertical é quando você vai jogando ali a sinergia, né? Tipo 3, 6, 9 Jades. Tem até 12 Jades, claro que é muito difícil de você encontrar, mas até o 9 Jades é bem interessante. E aqui, cara, o Shoyu, ele tem um ponto que eu acho que é muito importante frisar. Ele é muito forte, ele vai te carregar bastante, mas ele precisa de uma outra peça para carregar junto dele, porque ele tem um acesso a backline muito ruim. Então você vai utilizar Anivia como segundo carregador, você pode utilizar um Yasuo como segundo carregador, você pode utilizar um Volibear, você pode utilizar um Anivia. Eu coloquei aqui o Voli numa situação de situacional para você usar se você tiver com Anivia 3. Você pode utilizar o bônus de Legend, não sei como é que tá traduzido Legend, isso e tal, ao pé da letra. Então algumas palavras ainda vou falar em inglês que eu estava jogando no servidor de teste. E aí você utiliza dessa sinergia que a peça vai absorver outra. Então a Anivia absorvendo uma outra peça aqui, se ela for level 3, ela vai ficar muito forte. Lembrando, é muito importante que você utilize a Nico na peça mais tanque. Então se você tiver com várias peças tanque próximas a ela, ela vai priorizar que tem mais vida, porque ela vai copiar os status e ela vai ficar muito forte também. Então gosto muito dessa composição, por exemplo, com a armadura improvisada, porque você tem as estátuas que se beneficiam da armadura, você tem a Nico que você não precisa itemizar ela com itens, porque ela vai roubar os status de outras peças. Então é muito interessante essa combinação, e aqui eu coloquei um Tempest para completar ali a composição, mas obviamente como são duas peças que estão soltas, entre aspas, você pode completar com outras sinergias se você quiser, beleza? Então vai variar dos seus aprimoramentos. Se você tiver aprimoramento muito forte para Jade, você pode colocar 9, então isso daí vai da sua partida, beleza? Então aqui acho que são boas observações. E a gente vai aqui para a composição de Aurelion. Galera, Aurelion Sol, mesma ideia do Aoshin. É uma peça que custa 10 de gold, muito difícil de você encaixar se você tiver no level 8, porque essa peça, por mais que ela seja boa level 1, para você realmente ganhar o jogo, ficar muito forte, você precisa dele 2 estrelas. Então fica muito difícil de você bater. Então tem aqui algumas opções. Eu vou falar um pouco sobre treinadores. Treinadores é uma sinergia que você quer ter no começo de jogo. Não adianta você começar o jogo sem treinadores e colocar eles no meio para o final, porque não vai estacar ali o seu sapinho. Então o sapo Nonce, ele precisa do começo da partida começar a estacar para ele ter valor no final do jogo. Então se você tem um caminho de treinadores, você pode finalizar a composição do Aurelion Sol nesse exemplo. Se você não tiver, você vai utilizar outra frontline, tirando o Heimer, tirando aqui, pode ser até tirar a Lulu. Você pode jogar de Aurelion Sol com 4 invocadores, mas pode jogar com 2 também. Vai variar, óbvio, dos seus aprimoramentos e da sua composição.
Você pode sempre utilizar mais frontline. O Aurelion Sol precisa de muito tempo, então é muito importante a frontline. O Aurelion Sol é um mago muito roubado, então você pode sempre flexibilizar aqui essa composição para 3, para 5 magos utilizando o Aurelion Sol. O Yasuo, mais uma vez falei, ele é o segundo carregador de quase tudo, então dá para você encaixar ele aqui. Deixei aqui embaixo peças de começo de partida para você chegar nesse caminho. Então acho que a Nami com Astral muito forte, o Ryze é muito bom, segura bem os itens do Aurelion Sol. E os itens do Aurelion Sol parecem muito com o Dual Shin, Shojin, Ginso, Pistola, Hextech. Você pode utilizar também o Arcanjo, você pode utilizar 2 Shojins, dependendo, porque ele vai castar bastante. O item de mago, né, como eu falei. E buildar a frontline, mais uma vez, é muito relevante, porque você precisa de tempo para o Aurelion Sol castar, beleza? Bom, galera, começando aqui na composição agora de canhoneiros com festivais. Essa é uma composição que pra mim dominou bastante aí as primeiras semanas dos testes, mas ela passou um pequeno nerf aqui em algumas peças, então tem alguns pontos que eu quero frisar pra vocês. Aqui, primeiro de tudo, tem 7 peças no meu campo. Essa última peça seria um bardo ou um anico, dependendo de que você precisa mais de frontline ou mais de controle de grupo. O bardo tem aquele trio, né, bardo, sono, Lulu, e a Nico ela se encaixa muito bem em peças de frontline buildada, porque ela copia ali os status. Então seria mais ou menos isso aqui, você vai finalizar com um dos dois, e aqui normalmente é um começo que você quer ter o festival, é muito importante, perdão, o treinador, é muito importante esses treinadores virem estacando, porque senão a peça fica muito inútil no final, então você vai querer utilizar outra frontline se você não tiver utilizado ela do começo de jogo. O Cork ele tem algumas particularidades, porque é o seguinte, você pode jogar com canhoneiros, mais canhoneiros de 3, 4 e 5, dependendo dos seus aprimoramentos, e você pode utilizar 4, 5 festivais, dependendo dos seus aprimoramentos. Então vai ser de acordo com o que vier, e claro, transformar festival eu acho que é uma das coisas mais roubadas do set atualmente. Você pode transformar a Deja, pode transformar a Nivea, pode transformar outras peças também. Então essa composição é muito flexível no quesito de itens, porque você consegue utilizar o Cork com itens de AD, ele carrega itens de AP de forma ok, mas eu acho que a AD é bem melhor, e você pode colocar itens de mana apenas Sona, então você sempre tem alguma peça para carregar itens AD, sempre tem peças para carregar AP e sempre tem peças para carregar itens de frontline, então o que vier você tem onde colocar, então é uma composição que flexibiliza demais. Aprimoramento vocês já sabem, algumas coisas específicas de canhoneiro, de festival e também de cura, de dano, vai te ajudar bastante, beleza? Eu acho que é interessante também aprimoramento que dá alguma coisa para peças não itemizadas, porque vai utilizar aqui do treinador, então faz sentido aquele para armadura improvisada, para alguma coisa relacionada a mana, meditação, porque aqui vai ajudar o seu sapinho também a causar dano e também a tancar um pouco mais, beleza? Aqui a gente vai para a composição de Xayah com disparadores. Eu acho que a composição de Xayah é uma das mais flexíveis do jogo, então preste atenção aqui nesse slide, porque tem a tela e também tem aqui embaixo algumas dicas sobre outras opções que você tem para Xayah. Primeiro de tudo, óbvio que vai variar dos seus aprimoramentos. Quando você estiver jogando de Xayah, se você tiver, por exemplo, com aprimoramento que todos os disparadores ganham dano e eles estacam entre si, eu até deixei ele ali na tela, o pressione ataque, você vai querer jogar com os 4, porque eles vão procar um para o outro e vai ajudar bastante no quesito de velocidade de ataque. Então você ter um Varus, Twitch e Ezreal faz com que você tenha não só os 4 disparadores, você consegue encaixar sinergias boas, como é o caso de Tempestade, você consegue encaixar guilda, você pode colocar um bardo flex no final do jogo, e claro, a sua frontline ela é muito flexível, porque você não precisa tanto do Asas de Fúria para Xayah, dependendo da sua composição. Então nesse exemplo de composição eu trouxe aqui com a Idas, que eu acho que ela encaixa muito bem nesse slot aqui que tá sobrando. E aí óbvio, se você quiser colocar um guardião para Idas melhor, você pode colocar o Thresh, porque ele tem um controle de grupo chato, semelhante ao Blitzcrank do 7.6, e você pode colocar também um Braum, dependendo da sua composição. Galera, a composição de Xayah, óbvio, se você tiver alguma coisa voltada para Asas de Fúria, você pode utilizar. Se você bater a Shyvana, se você bater Shin Recarim cedo, você vai jogar com essa composição. Então não adianta você ficar, obviamente, olhando só para esse exemplo que eu dei. Você vai jogar com a outra de acordo com o que o jogo te der. E aí, claro, se você tiver muito Asas de Fúria, não precisa tanto de 4 disparadores, você pode jogar com 2. E aí você vai utilizar, por exemplo, ou o Twitch para ele te dar guilda e mais uma peça de guilda buffando o seu time, ou o Ezreal para buffar Tempest com alguém. Você pode utilizar o trio, por exemplo, Ezreal, Ornn e Shen, que vai te dar 3 sinergias. Então é basicamente perfeito aí para você. Como esse jogo você pode utilizar Ezreal com Jade, você pode utilizar treinadores. Então é bem flexível como esse jogo dessa composição. E óbvio que a Xayah é uma carry de custo 4 e também de itens de dano de ataque. Então
principalmente itens de dano, dá pra colocar a bandeira de Mercúrio, dá pra colocar nisso nela também. Então, cura também é bastante relevante, seria mais ou menos essa ideia aqui da Xayah. Uma dica muito importante, galera, não tenta colocar a espátula de Asas de Fúria na frontline, é horrível. Porque as peças elas vão ter um delay para utilizar a sua ultimate e também elas não vão ultar de acordo com o dano que ela recebe. Então, normalmente, se você tiver a espátula de Asa de Fúria, você quer colocar, sei lá, num Varus, num Twitch, num Ezreal, numa peça que vai ficar na linha de trás e vai te ajudar com casting. Você pode botar num Bardo, por exemplo, que ele não vai ter que tomar dano para poder ultar. Então, essas peças são interessantes utilizando essa espátula. Fora isso, não bota na frontline, porque senão vai atrapalhar demais. Óbvio que, pô, mano, tô jogando com 9 Rage Wing, não tem onde botar essa espátula, tem que ser na front, então bota. Esse é basicamente isso. Qualquer dúvida, mais uma vez, deixa aí embaixo, beleza? Galera, aqui sobre a composição de magos, é uma composição flexível demais. Eu achei uma composição muito forte, porque você pode flexibilizar entre a Nami, entre o Ryze, entre algum carry que você transformar em mago, seja ele Aurelion Sol, a Sona, a Anivia, pode ser até o Yasuo, beleza? Então, é uma composição muito flex, e eu gosto bastante da Nami, que eu acho que ela é muito fácil de utilizar. Você vai pro level 6, faz um reroll utilizando o Astral, que é muito forte, você tem praticamente a garantia que você vai achar as peças astral, né, quando você estiver fazendo esse reroll, então funciona bem demais. A Nami, ela funciona muito bem com o item de mana, eu acho que ela tem que ter a Shojin, então eu diria que o item mais importante dessa composição de magos é a Shojin, porque ela usa bem na Nami, utiliza bem no Ryze, na Zoe e também até na Sona, se você transformar ela em maga, então é o teu item principal. Depois disso, tu vai querer item de AP, principalmente o Arcanjo e item de frontline. Depois, você pode utilizar uma pistola ou um outro item de dano, dependendo. Então eu gosto muito da Nami, acho que se você pegar ela, você pode achar Vlad 3 muito cedo, e aí você pode utilizar ele na sua frontline. Galera, a frontline que vai estar com os itens é a que você irritar primeiro. Se você tiver um Vlad 3 muito cedo e tiver itens de front, ele vai carregar seus itens de frontline. Se você tiver um Illaoi 2 muito cedo, vai ser teu Illaoi. Se você tiver um Sylas 3 muito cedo, vai ser o teu Sylas. Então, prioridade obviamente é o Sylas 3, que eu acho que é a melhor peça. Se você não tiver Illaoi 3, você usa um Ornn aqui nessa opção, até deixei aqui embaixo. E no começo de jogo você utiliza os Astrais com Brutamontes, eu acho que é essa energia aqui que vai dar um caminho mais fácil. E o treinador também utiliza desse caminho muito tranquilo. Se você não tiver treinador, não precisa rodar Heimer no final do jogo, você pode utilizar o melhor mago possível aqui, seria qualquer outra peça que não o Heimer, porque ele é uma peça muito fraca, beleza? Se você tiver o treinador, você pode deixar, porque você vai ganhar frontline. Aqui é uma composição do Vipão, basicamente a composição de Volibear, um V9. Galera, essa composição aqui eu utilizei muito pouco, o VIP deixou aqui várias dicas pra gente jogar. Então eu vou trazer aqui várias ideias que ele trouxe, que são basicamente, Volibear 3 estrelas, ele é o deus do jogo. Basicamente ele carrega muito e tem uma sinergia, que é a sinergia Dracomante, que dá todos os status de Dracomante pra essa peça. Então ele vai ganhar muito AP e muita vida. Então ele vai ficar super buffado. E aí, aliado a isso, você tem a sinergia de Legend, que ele faz com que ele coma uma peça e pegue todos os status dela. E aí que entra a Neeko nessa história. Quando você coloca a Neeko do lado do Volibear, o que é que vai acontecer? A Neeko vai copiar os status do Volibear, que tá super buffado, e aí o Volibear vai lá e vai lanchar a Neeko, e ela vai desaparecer do seu board, e ele vai ficar com os status que ela copiou dele e os status dela. Então, cara, isso aqui é tipo assim, coisa de nerdão que descobriu e a gente tá repassando aqui pra vocês. É muito roubado, então você vai querer na Neeko itens muito interessantes. Por exemplo, Cálice, que vai dar AP e vai dar AP triplicado pro Voli. Você vai querer Dragon Claw, porque vai dar muita MR pra ele. Você vai querer um colete espinhoso, porque vai dar muita armadura. Você vai querer um Armog, porque vai dar muita vida. Então são esses itens que vão entrar muito bem no Voli e ele vai fazer ali aquele famoso 1v9, beleza? Tem vários aprimoramentos bons pra Dracomante. Eu acho que essa versão de build aqui seria a versão quando você tiver Dracomante mais um ou espátula, porque fica muito difícil de encaixar Legend e Dracomante se você não tiver essa versão aqui que eu tô trazendo. Então, se você não tiver a espátula, você pode ir para uma opção de 6 Jades, que vai utilizar ali menos Dracomante, mas vai ter mais peças de frontline, vai ter mais sinergias importantes, porque o Legend realmente é muito importante para essa estratégia. Óbvio que você pode jogar de Voli com escama-luz vertical, utilizando-se aí, dependendo se os itens de escama-luz for muito cedo, se você achar o dragão muito cedo, mas muda muito o estilo de jogo. Só queria deixar aqui para pontuar. E o teu começo de jogo, ele varia muito. Acho que é muito simples de você pegar Karma no começo, porque ela sinergiza bem com o Volibear, ela sinergiza bem com a questão dos Jades. Tem o Nar também, que é uma peça muito forte, e você tem a peça sempre ali, os Shimmer Scales, né, os escama-luz podem caminhar aqui pro Voli. Claro, uma peça de custo 3, normalmente você vai querer no começo do jogo, ainda assim, e aí você tem um caminho bem natural para essa composição, beleza?
Próxima composição aqui é um reroll padrão de 7 carry. Cara, eu fiz o 7, é muito divertido, é insano, ele corre muito rápido, bate muito. E eu gostei demais, mas é uma composição acho que é bastante específica. Quando que você vai querer fazer 7? Quando você tiver algum aprimoramento que te dê uma cara de composição de reroll. Qualquer um desses três aqui seriam insanos. O treinamento, né? Porque ele vai ganhar AD conforme ele vai matar as peças. O reroll, porque vai te facilitar bater o 7. O penas leves aqui, porque vai fazer com que os teus peças de custo 1 e 2 batam mais rápido. Então isso aqui fica muito bom pra ele. E óbvio, o 7 tem duas maneiras de jogar. Se você for high roller, for igual eu, você consegue jogar com Asas de Fúria com a Shyvana, que eu acho que fica um pouco melhor. Então você joga com Asas de Fúria vertical. Claro que você achar a Shyvana depois de fazer um reroll de 7 é um pouco difícil. Então a melhor opção para você é jogar de 6 Jades, que é a opção que tá na tela. Você builda o dragão ali com item de sobra e o 7 com itens de dano. Galera, é muito importante que você builde Bandeira de Mercúrio, senão você não vai conseguir jogar. E uma Lâmina da Morte eu acho que seria o item mais importante. O terceiro item é o item mais flexível, pode ser Gumi, pode ser Titânica, pode ser alguma outra coisa, beleza? Normalmente itens de dano, de ataque, e aí você pode utilizar em paralelo algum outro carregador, dependendo da sua partida. Pode ser um Yasuo, pode ser um Swain, pode ser a Xayah. Acho que é bem importante nesse meta você ter 2 carries, beleza? Começando aqui agora os Miragens. Galera, essa composição é uma composição muito flexível, entra muitos carregadores, muitas frontlines diferentes. E aqui eu deixei uma opção com a Deja, Carry e o Yasuo. Galera, é o seguinte... Quando você vai jogar de miragem, você vai ter que olhar no começo do jogo qual miragem da partida. E aqui em cima eu deixei algumas opções para você ver o que que funciona basicamente e como. O pirata eu acho que é o único que você não vai querer jogar de miragem no final do jogo, ou até deixar só 2 miragens ali procando para você ganhar um certo ouro. Fora isso, você consegue finalizar de miragem. Alguns é mais importante para a backline e alguns é mais importante para os teus tanques. Então, dito isso, você vai prestar atenção nisso e você vai buildar ao redor disso, beleza? Então, Ione 3 estrelas, dá para jogar? Dá. Tem até vídeo no canal, joguei de Ione, acho bastante interessante. Jogar com Ione e depois para Deja e pro Yasuo é melhor, funciona mais. Então aqui tá na tela tudo que você precisa saber. E aí você tem várias opções que entram na frontline. Você pode utilizar Tempest, pode utilizar Nico. Começo de jogo dá para utilizar Miragem com Guard, dá para utilizar Miragem com Cavalaria. Dá para você utilizar, por exemplo, o Ezreal carregando os itens da Deja, e você sempre pode completar sua composição com peças soltas ali. Sona, Bardo, uma Lulu para dar attack speed com outro místico. Você tem muita opção boa aqui. O Yasuo, ele entra no final do jogo e ele finaliza aqui o dano da Deja. A Deja ela é muito forte, ela carrega bastante, mas ela precisa de um outro carry ali naqueles estágios finais da partida. Então seria mais ou menos isso. E por último eu queria dizer, aqui nessa build é muito interessante, por exemplo, eu deixei a Forja Viva do Ornn, por quê? Tem muito lugar para você encaixar qualquer item. Se você tiver item de dano de ataque, você tem o Yasuo e Ione. Se você tiver item de tanque, você tem o Nunu. Se você tiver algum item de poder de habilidade e velocidade de ataque, você tem a Deja. Então você tem muitas opções para você pegar. Tem muito aprimoramento bom de miragem. Acho que é muito relevante e muito simples de jogar, beleza? Próxima composição das minhas favoritas do novo set é o Olaf. Galera, o Olaf ele tem uma passiva que diz que toda vez que o Olaf morrer, ele vai ganhar dano de ataque. Isso quer dizer que toda vez que você achar um Olaf no começo de jogo, você pode considerar jogar com ele, porque você pode começar os rounds matando o seu Olaf nos primeiros estágios ali, o primeiro estágio principalmente, o 1 e o 2. E aí depois, quando você começar a ficar mais forte, farma os itens dele. Galera, é muito importante que você tenha cura no Olaf e o Mercúrio para ele não tomar controle de grupo. Depois disso é um item de arco, pode ser canhão, Runan, Guinso, Titânica. Tem muita variação e é uma composição muito simples, porque é uma composição que usa Brutamonte, que é muito tranquila a transição do mid-game. Você pode utilizar várias coisas, como por exemplo, vários guerreiros, 4 guerreiros, pode utilizar 4 anti-escamas, varia com os seus aprimoramentos, beleza? Então tem várias opções de late game, Lee Sin, Nico, Hecarim para te dar mais frontline. Tem a opção de carry com o Yasuo, que vai chegar no final do jogo e vai te dar muito dano quando você encaixar com ele, já que ele vai pegar a sinergia de graça do Ione do Miragem e vai pegar o 4 guerreiros ali, vai completar bastante do teu dano. Tu vai ter também a Diana, que é uma peça chatíssima, muito forte, e tem Kiana que completa tanto o Assassin quanto o Tempest do Ornn. Então é uma composição muito fechadinha, que não é difícil de executar, e você consegue fazer o reroll pelo Olaf no level 7 e no level 8, beleza? Um dos dois, dependendo do quantos Olafs você tiver.
Galera, essa composição agora é a composição de Nidalee Carry, a composição que joga mais para os metamorfos. Galera, eu acho muito fácil de você jogar e acho que é muito interessante porque tem uma regra aqui que você consegue aplicar e acaba que fica muito bom de bater a Nidalee. Quando você estiver jogando de Astral, a cada quinta loja vai poder vir um Astral garantido nas suas lojas. Então você tem como ficar level 4 e no round 3-1 você vai fazer o Hyper Roll pela Nidalee. Se você não sabe o que é Hyper Roll, vai ter vídeo explicando tudo direitinho, beleza? E aí, quando você bate essa Nidalee 3 de forma bem simples, logo nos primeiros estágios dos primeiros rounds do estágio 3, você consegue criar um efeito de bola de neve. Então, qual é a ideia? No começo do jogo, tenta farmar os itens da Nidalee, se você tiver vários. Por exemplo, eu tenho 4 Nidalees, então eu vou atrás dos itens dela, chego no stage 3, bato a Nidalee 3 estrelas o mais rápido possível e tento criar um efeito de bola de neve. A partir desse efeito de bola de neve, você vai começar a acelerar o jogo e aí você chega nas peças como Nico, Shyvana, outros metamorfos, e no final do jogo você completa a sua composição de acordo com o que você irritar. Você pode finalizar com 6 metamorfos, pode finalizar com 6 Jades e você pode adicionar sempre um carry como o Yasuo no final do jogo para te ajudar no dano. Começo de partida é muito importante que você tenha Astral, porque vai te ajudar. Então você pode completar Astral com Skarner Bruiser, Skarner com alguma outra, com Vlad. Você pode utilizar os Jades também com Nar, por exemplo, uma Karma e um Taric, e utilizar a Nidalee. Então essas peças aqui, elas te ajudam bastante no começo do jogo. Gosto muito do aprimoramento de cura, tem um aprimoramento muito quebrado, que é o aprimoramento dos metamorfos, então tem muita coisa boa. Eu deixei aqui um exemplo de aprimoramento interessante, que é esse, preparação. Toda vez que você estiver jogando de slow roll, preparação é forte, porque as peças vão ficar no banco, e elas, quando estão no banco por cada round, elas vão ganhando status. Então tem um limite, claro, e isso aqui fica muito bom nessas composições de reroll. Não serve só para Nidalee, serve para qualquer uma, beleza? Mais uma composição aqui que envolve o conceito de roletar bastante atrás de uma peça, que é a Diana. A Diana é um carry de custo 3, então vai se assemelhar bastante no playstyle do Olaf, de você ir pro level 7/level 8 e decidir se você vai fazer a sua procura pela Diana 3 lá. Galera, a Diana é uma assassina e ela funciona muito bem com o Gume do Infinito e ela tanca bastante também. Então a Titânica faz esse papel dela ficar com muito dano e muito tanque. E aí, por último, você vai querer um item de cura. Esse item de cura pode ser qualquer um dos dois, ou a Pistola Hextech ou a Acendida por Sangue. A Acendida por Sangue eu acho que é mais interessante porque ela tem a questão do escudo que vai procar na Diana, vai salvar ela muitas vezes. E como essa composição é uma composição de assassinos, quase todos os assassinos das outras peças morrem. Quem vai ficar no final para o clutch é a Diana. Então não precisa tanto ela ter pistola para curar uma outra peça. Óbvio que se você tiver a pistola, você vai fazer a pistola logo, beleza? Então mais uma vez aqui estou trazendo peças de opções de final de jogo. Você já decorou que Hecarim e Nico entra em qualquer lugar. O Shen entra muito bem também aqui. Cara, o Yasuo ele entra em qualquer lugar também, você pode transformar ele em assassino e ganhar aqui mais um carry. E tem uma outra opção para vocês, que é a opção de Talon com guilda. Quanto mais forte for o teu Talon, quanto mais aprimoramento de Talon você tiver, você pode ficar invertendo a sua composição de assassinos para o Talon Carry. Então, vamos supor que nesse jogo eu tava pensando em jogar de Diana, começou a vir muito mais coisas para Talon, e aí eu posso, por exemplo, dropar aqui dois dos escama-luz, né? Escama-luz não, dos anti-escamas, e aí eu consigo jogar com mais guildas, por exemplo, encaixando Bardo e um Cavalaria, ou com a Sejuani, ou um Twitch para dar attack speed. Então eu consigo direcionar um pouco mais para o Talon Carry. Então eu acho que você tem que ter essa ideia quando você for jogar. E obviamente é mais uma composição aí que vai ser simples de jogar, porque é um reroll de assassino muito forte. Beleza? Galera, esses foram as composições. Tem mais composições que jogam no jogo. Óbvio que esse é o começo, então ainda vai ter muita coisa. Se vier a aparecer alguma outra comp nesse começo de semana, eu trago pra vocês, beleza? Então, esses dois últimos slides, se você chegou até aqui, você vai ganhar o seu prêmio, que é aqui as dicas de final e começo de partida. Então, aqui eu separei peças que entram em qualquer comp. Se você prestou bem atenção em tudo, você vai ver que Yasuo entra em qualquer lugar. O Pyke faz esse papel também de entrar para completar dano. É muito importante que você tenha um carry muito forte e tenha alguma outra peça para ajudar ele. Então, Yasuo e Pyke fazem esse papel, principalmente o Yasuo. Você tem 3 peças que elas são a base de toda a frontline. Nico, Hecarim e Ornn. Elas completam qualquer lugar. Você tá jogando com alguma frontline, falta alguma coisa, bate um Ornn 2, desce. Bati uma Nico 2, entra. Bati um Hecarim 2, entra também. Então essas 3 peças elas são fundamentais. Se você estiver jogando com alguma coisa que tem um slot vago, essas peças podem completar. Idas e Shen são 2 peças muito importantes para front. O Shen principalmente porque ele tem a mecânica de dodge. Ele vai esquivar das peças dos projéteis que a galera vai bater. Então você consegue desviar de peças como Zaya, vai atrapalhar bastante. Peças como Olaf, se ele bate no Shen, ele acaba. Então essa peça é muito boa late game.
e começo de jogo também, óbvio. E o Idas, a Idas, né, ela é uma peça muito boa e ela faz uma frontline solo que é importante pro jogo. É mais na composição que você tiver com a backline bem setada e você bateu a Idas front e você vai utilizar ela. Então fica aqui essa dica pra vocês. Sempre ganha o bônus, né, de escama luz, então vai te dar um item e você tem que reparar se esse item é bom pra frontline ou para sua backline, para você fazer o melhor uso dele, beleza? E aqui, galera, tem um dos melhores trios para mim do set, que é Sona, Lulu e Bardo. Essas três peças vão te dar Místico e Evoca para elas mesmas, vão te dar o bônus de guilda também, então gera mana para o teu time todo, né, que o Bardo vai dar mana. Então, cara, ela entra em qualquer lugar para dar utilidade. Tem 3 slots vagos, elas são essas 3 peças. Então, sempre que você puder, Sona, Bardo, Lulu entra em qualquer lugar, beleza? Tempestade. Galera, eu acho Tempestade uma das coisas mais quebradas do jogo. Você tem um slot vagozinho ali, você consegue encaixar uma sinergia que com 8 segundos vai dar controle de grupo em todo mundo. Então, sempre que você puder, Lecim e Ana completam qualquer comp. Então, você já vai ter o Ornn, que ele entra em quase qualquer composição. Então, você sempre pode completar com Kiana Lecim para te dar um Tempestade a mais, beleza? E por último, as duas peças que para mim são os 2 Exódias do set, são o Aurelion Sol e o Aoshin. Essas duas peças, o que é que acontece? Você vai jogar com sua composição normal. Se você chegar no level 9 e por algum motivo você tiver a opção de transformar sua composição na composição de Aurelion Sol ou de Aoshin, é uma boa opção. E aí você finaliza o jogo nessas duas peças, porque elas são ali os coringas finais ali, os 2 ultimate carries, você sempre pode virar para elas. Como por exemplo, você estiver jogando de Miragem, estiver jogando de Deja, e claro, não tem eu posso dropar o Miragem, né? Não é nenhum aprimoramento muito bizarro, eu posso virar para um Aoshin depois. Então essa aqui é a dica. Beleza? Acho que é muito importante vocês saberem disso. E aqui por último, começo de jogo, galera, sempre pede. Então eu deixei aqui, claro, não é todas, não dá pra esgotar tudo de começo de jogo num slide só. Então não tinha como eu montar, mas eu montei aqui uma base que eu acho que é muito importante. Começando pela direita aqui, treinadores. Habilitam muitas composições, abrem muito jogo, simplifica demais as transições. Então você vai finalizar neles. Então é importante você ter no começo da partida, não adianta colocar treinador no final. Olaf e Shen é uma dupla muito forte porque vai te dar dano e vai te dar frontline no começo do jogo. O Olaf é lutador, brutamonte e também é guerreiro. E ele faz o par com o Shen. Então essas duas peças elas te dão front e dão dano no começo do jogo. Habilitam muitos caminhos para você jogar. O Olaf segura muito bem itens e ele também joga como carregador. Você pode utilizar a frontline com o Brawl Leona, porque vai te dar Guardian. E você pode também utilizar, por exemplo, Sejuani com qualquer cavalo no começo do jogo, porque vai te dar várias sinergias. Então a frontline de Guardian e Cavalaria é muito flexível para começo de partida. Aqui embaixo tem os 3 astrais que eu acho que são muito importantes. O Skarner, o Vlad e a Nami. Essas peças elas começam partidas para muitas composições de AP principalmente. E a Nidalee entraria aqui como peça AD, mesmo utilizando o astral. Então abre muitos caminhos, facilita demais o teu jogo utilizar essas peças. E por último, Ezreal Ashe. Eu acho que Ezreal é uma das melhores peças de começo de partida por causa das 2 sinergias que ele tem. Então você sempre consegue colocar, por exemplo, Ezreal, Lecim, Ashe e Karma. Você ganha 3 sinergias absurdas de começo de partida. Dá pra ir pra muitas composições AP, composições AD. Então tem muito caminho bom utilizando essas peças, beleza? Tem vários outros caminhos também que não deixei aqui. Caminho com Mago, com Cavalaria, por exemplo. Mas fica aí essas opções, beleza? Galera, esse vídeo dá muito trabalho. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou longo, mas eu acho que tinha muita coisa pra trazer. É um set novo, tem muita informação. Então, eu espero realmente que tenha sido bom. Obrigado a você que colou, ficou aqui até o final. Então, eu queria agradecer demais. Queria pedir mais uma vez, deixa aí o seu like se você puder. Também se inscreve aqui no canal. E vão ter vários guias. Esse é só o primeiro. Já tem vários prontos também pra esse começo de set. Então, espero que vocês gostem e vocês acompanhem, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu e até a próxima!